Vamos para o livro E a Vida Continua, é o terceiro retângulo, acompanhando a seta, Complexos de Culpa. O livro E a Vida Continua é também uma psicografia do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, e vamos estudar hoje o capítulo 11, Ernesto Fantini. Existem diversos assuntos e hoje destaquei Complexos de Culpa. Para quem já leu, existe até o filme. Ernesto Fantini chega na vida espiritual em que, dolosamente, ele tentou matar um opositor, fruto do ciúme perante a esposa dele. Ele tentou matar esse opositor. E esse opositor está desencarnado, e ele chega com esse peso na consciência. Ele chega nessas condições. E é interessante, esse complexo de culpa, esta expressão a do mentor Tobias, do livro E a Vida Continua. Esse mentor Tobias, ele é um psiquiatra do mundo espiritual, ele tem um consultório nessa cidade espiritual, e está conversando com o Ernesto Fantini. E o Ernesto Fantini, ele abre o coração dele e diz que ele matou um opositor, fruto de um ciúme, perante a esposa dele. E o Ernesto Fantini começa a chorar, ele começa a extravasar toda esta angústia. E o nosso mentor Ribas explica para o Fantini, da vida espiritual, que esses complexos de culpa podem levar todos nós a obsessões complexas e até a loucura, alienações mentais. Devemos tomar um certo cuidado quando a culpa vai além da terapia do arrependimento, porque a culpa ela pode nos conduzir ao arrependimento, que é um valor importante para as nossas vidas. Você se sente culpado, se arrependeu. Mas quando a culpa gera uma recordação penosa, os espíritos infelizes, desafetos, que observam a gente, eles podem, em nossa culpa, nos colocar mentalmente em vidas passadas. Vou repetir. A culpa ela é um instrumento importante para que possamos cair em si. Perfil do filho pródigo, segundo o Evangelho do Senhor Jesus. O filho pródigo cai em si. Ele vê os porcos, ele vê aquelas condições que ele está vivendo ali, ele cai em si, segundo o Evangelho. Esse cair em si é quando a culpa ela passa a ser uma terapia para alcançarmos o arrependimento. Esse arrependimento vai nos conduzir a um contraste, um discernimento do bem e do mal, daquilo que é correto e daquilo que pode violar a lei divina. Então, a culpa tem uma função importante. Só que quando a culpa ela é excessiva, aí que mora o perigo. Porque você pode se fixar emocionalmente, mentalmente, na culpa, e você fica com a monoideia, uma ideia única. Você fecha a tua mente como se fosse um circuito fechado. Você não permite em pensar de forma salutar, otimista, vibrante no caminho do bem. Uma vez que essa culpa ela é excessiva, os obsessores, que eles são instruídos nas escolas dos vingadores, é uma nota do livro Ação-Reação, em que existe um capítulo, preparativos para o retorno, do livro Ação-Reação, Série André Luiz. Há uma nota do doutor espiritual, que é de André Luiz, que ele menciona que existe as escolas dos vingadores no umbral. Essas organizações criminosas no umbral dos abismos, desses mundos sombrios, existem escolas dos vingadores. Eles ensinam como o obsessor vai se vingar perante o espírito encarnado que somos nós. E uma das orientações, instruções dessas escolas dos vingadores, esses ambientes horrendos, terríveis, é estimular o remorso, a culpa excessiva. E uma vez que você fique nesse remorso penoso de culpa, eles colocam a nossa emoção, a nossa mente no passado. E se você ficar no passado, você não desenvolve a reforma íntima. Você não se renova como espírito. E você vai viver
as condições de um espírito ainda com a rigidez das velhas culpas, com as características no campo da personalidade, o que levou você a errar. Isto é, se você não se renova, você é o mesmo que levou você à reencarnação. Se você não é um homem novo, uma mulher nova, você não vai conseguir alcançar o Cristo em você, que é a crucificação dessas impurezas. O que é a cruz? A cruz é o lançamento do ego na cruz para que o Espírito Eterno possa ressuscitar, simbolicamente dizendo. Então, a cruz, ela é uma mensagem em que o nosso ego tem que estar na cruz, para que, uma vez que o ego esteja na cruz, naturalmente o eterno lhe vai acontecer, que é a ressurreição simbólica. Então, meus amigos, cuidado com os complexos de culpa. Devemos substituir a culpa pela responsabilidade. E a responsabilidade, ela pode alcançar a caridade, o amor que cobre uma multidão de pecados. E o Ernesto Fantini, orientado pelo mentor Ribas, falou o seguinte, que ele só não foi para a loucura, na última encarnação dele, que ele tinha uma estrutura psicológica resistente, porque ele ficou na encarnação inteira após o ato, dolosamente querer matar o seu opositor, e incrível, não foi ele que matou, foi um outro. Houve ali um drama muito curioso nesse livro, no livro, não o filme, no livro. Mas ele não alcançou com o seu tiro o opositor que estava tentando se envolver com a mulher dele. Foi um outro, mas mesmo assim ele teve a intenção, vale o dolo. Inclusive, a intenção para o mundo espiritual é a verdadeira regra. Inclusive, vou até pedir para a Marta ler, que vai fundamentar esse estudo que nós estamos fazendo do livro A Vida Continua, capítulo 11, do assunto complexo de culpa. Eu vou pedir, por gentileza, a amiga Marta, ler a questão 655, em que a resposta fala o seguinte: a intenção constitui a regra. Vou repetir. A pergunta, ela até tem um sentido genérico, mas uma parte da resposta, ela vai nos ajudar a entender que a intenção constitui a regra. Nós seremos analisados, examinados pelo mundo superior, pelas nossas intenções. E a intenção do Fantini era matar o opositor. E ele carregou esse complexo de culpa a encarnação inteira, até desencarnar, chegou no mundo espiritual. Em termos mentais, ele esgotado, aurido, mas viveu esta experiência. Então, sentiu culpa, alcançou arrependimento, ok, quero ser um homem novo, uma mulher nova, quero me redimir, quero resgatar meu erro. Ótimo. Agora, se a culpa é excessiva, você pode ser objeto de obsessões, em que o seu obsessor, através de uma culpa excessiva, ele vai te colocar, ele vai fixar sua mente numa monoideia, numa fixação mental, e você não vai conseguir viver de forma equilibrada. Aí vem a depressão, aí vem o pânico, aí vem algumas inquietações que podem, não é uma regra única, que podem ser consequências dessa culpa excessiva. Então, sentiu culpa, procura substituir a sua culpa pela caridade. Sentiu aquele arrependimento salutar, alcança a necessidade de resgatar aquilo que você se equivocou. E toda esta dinâmica vai fazer com que você saia da condição de Saulo de Tarso, lembrando Saulo de Tarso, você sai dessa condição de Saulo de Tarso e entra na condição de Paulo de Tarso. Nós estamos sempre trilhando o caminho de Damasco da nossa vida. Caímos do cavalo, isto é, saímos do ego, e ao cairmos do cavalo, ficamos ajoelhados perante o Cristo. E ao ficar perante o Cristo, devemos sepultar o Saulo e aceitar o Cristo em nossa vida, tornando-se o Paulo. Aí sim iremos alcançar a cidade, simbolicamente dizendo, a cidade de Damasco da nossa vida, ou a terra prometida. Tu pode ler, Marta, por gentileza? Qual é a questão, o meu querido? É 655.
655. Isso. Parte terceira, capítulo 2 da lei de adoração, é essa? Isso. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-a apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Resposta: nisso, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. A Deus não podem agradar os que fingem humilhar-se diante dele tão somente para granjear o aplauso dos homens. Muito agradecido, Norma, muito agradecido. Querido. Então, vocês perceberam que dentro da resposta existe uma orientação profunda para as nossas vidas. Para o mundo superior, a intenção constitui a regra, não é o fato em si. É muito interessante isso. Não é o fato, porque no fato você pode ocultar suas intenções. Mas para o mundo espiritual, eles percebem o nosso halo vital. O que é o halo vital? São as emanações, partículas atômicas do perispírito, quer dizer, partículas atômicas astrais, a contraparte do nosso mundo físico. Elas saem conforme nós pensamos. O nosso psiquismo, se ele pensa com a intenção do bem, vai gerar uma luz, um brilho, uma cor. Se o nosso psiquismo ele pensa de forma maliciosa, vai gerar um vinho escuro, amarronzado. Então, nós não iremos conseguir mentir perante o mundo superior, porque eles conhecem, eles analisam todos nós pelas nossas intenções. Então, meus amigos, Ernesto Fantini tinha intenção de matar o opositor que estava querendo se envolver com a mulher dele. Ele tentou, ele teve dolo, ele assumiu o risco de matar. Não foi ele que matou, foi o outro. Mas, mesmo assim, ele ficou com complexo de culpa. Só que ele não alcançou a loucura, ele não comprometeu a encarnação dele porque ele tinha uma qualidade. Lembrando, mesmo no caos, mesmo em situações difíceis, nós poderemos ter grandes virtudes. Às vezes as virtudes nascem quando nós estamos no meio do pântano na vida, quando nós estamos no meio do lodo, do charco, e é bem simbólico. Vocês já perceberam que no pântano é possível nascer orquídeas? Então, às vezes, naquele aspecto sombrio da vida que nós podemos estar vivendo, ainda assim podemos ter resistência e grandes virtudes. Por isso que é fundamental entregarmos o nosso coração, nosso espírito, à água viva do Messias. A água viva no sentido de beber dessa oração, conversar com o Mestre, conversar com Cristo, porque existem pessoas que superaram o suicídio pela oração. Vocês sabiam disso? Às vezes aquela pessoa ela está diversas encarnações, ela está repetindo o padrão de suicídio nela. Inclusive, no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, tem um capítulo Suicidas, e há uma informação, um daqueles capítulos, de um suicida chamado Industrial. Ele tinha uma indústria, ele já estava na 4ª reencarnação como suicida. Reencarna e, quando a situação dele fica difícil em termos materiais, ele passa dificuldade financeira, ele, infelizmente, com a monoideia, fixado na culpa do passado, ele não vê outro caminho senão pelo suicídio. Então, outra situação que devemos entender em nós e superar. Cuidado com o fatalismo do mundo material. Vou repetir, não existe fatalismo no mundo material.
Tudo aqui é transitório, tudo aqui é efêmero. Qualquer pensamento que você dê um certo fatalismo, isto é, você é a minha única razão para viver. Isso é perigoso, isso é fatalismo. Que se a sua companheira lhe prejudicar, se ela como espírito maturo, a tua única razão pode lhe conduzir a uma loucura, inclusive o suicídio. Então, em vez de você ter uma única razão de viver, que pode gerar um fatalismo perigoso, você tem que ter diversas razões para viver. A sua esposa, o Cristo, a formação intelectual, a busca filosófica da vida, entender a vida no aspecto filosófico. São valores que você tem que ter para que você tenha razões para viver. Nunca tenha uma única razão. Nunca coloque na tua mente que aquela situação é a única solução que eu tenho para a vida. Não. É perigoso. Dá um aspecto absoluto à vida material. Procura relativizar a vida material. Nada que é fatal. Para Deus, nada é impossível.